31 Jan 2022 Cor litúrgica: branco. Quarta semana comum São João Bosco. Segunda-feira. Primeira leitura, 2 SM 15 13 14 30 16 5 13 A leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, 13 um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo o Israel estão com Absalão. 14 Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque, de outro modo, não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína, e passe a cidade ao fio da espada. 30 Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. 16:5 Quando o rei chegou a Baal-rim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. 6 Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. 7 Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. 8 O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. 9 Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. 10 Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? 11 E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. 12 Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. 13 E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL3, levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Evangelho, MC 5:1-20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerrazenos. 2 Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. 3 Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. 4 Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. 5 Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras.
6 Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele. 7 E gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. 8 Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. 9 Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. 10 E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. 11 Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. 12 O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 13 Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. 14 Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. 15 Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. 16 Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. 17 Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. 18 Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. 19 Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. 20 E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O espírito mau tem o poder de adoecer o seu coração. 31 de janeiro de 2022. Espírito impuro. A tradução original é o espírito que sabe da morte, e é esse espírito que possui o coração desse homem. Ele dominou aquele homem com o medo da morte, o oposto daquilo que é o Espírito Santo, que dá a vida e nos ensina tudo sobre a vida. Diz a palavra que ele estava no meio dos sepulcros. Sepulcro, em grego, quer dizer memorial, memória de morte. Na mesma raiz da palavra morte, nós temos a palavra sepulcro. Aquele espírito aprisionou o homem na memória da morte. Veja que forte! Aquele homem só pensava na morte, ele não pensava mais na vida, ele vivia constantemente para pensar na morte. O Espírito tirou daquele homem a alegria, o convívio, a liberdade, a esperança, e é isso que o mal faz conosco. Tira a nossa vitalidade, tira de nós a nossa capacidade de esperar em Deus. Diz a palavra que ele foi ao encontro de Jesus. A força de atração do amor de Cristo é tão grande, que nem mesmo o mal pode resistir a ela. Veja, esse homem vai ao encontro de Jesus. Duas situações daquele homem. Nada pode prendê-lo e ele se fere com pedras. O mal tira a nossa vitalidade, tira de nós a nossa capacidade de esperar em Deus. 2 pontos para meditarmos. O primeiro, nada consegue prendê-lo. Quando as nossas relações estão doentes, não nos ligamos mais a ninguém, não conseguimos mais ter o nosso coração em nada, nós nos isolamos ou rompemos com os nossos relacionamentos. Algo está errado. O perigo do ódio, do ressentimento, da mágoa contra alguém, contra alguma situação, isso nos liga tão fortemente ao mal e adoece o nosso coração. Por isso, a importância do perdão, a importância da reconciliação nos nossos relacionamentos familiares,
relacionamentos afetivos, relacionamentos em comunidade. O perdão precisa sempre reinar em nossos corações. A segunda coisa. Aquele homem começa a se ferir com pedras. O problema da autolesão, o homem começa a se fazer mal. Existem pessoas que se ferem com estiletes, com remédios, com veneno, com drogas, com escolhas que sabem que vão lhe fazer mal, mas elas insistem e continuam fazendo essas escolhas. Tem muita gente se fazendo mal, tem muita gente na mesma condição desse homem. Oprimidos por um espírito impuro, um espírito maligno que faz com que a pessoa se autodestrua, que ela tire a sua dignidade de filho e filha de Deus e comece a se fazer mal. Jesus expulsa esse demônio. Ele diz: sai dele, porque só Cristo pode nos devolver a vida, só Cristo pode nos devolver a liberdade. Lance-se aos pés de Jesus, apresente ao Senhor hoje a condição na qual você se encontra, porque Ele quer libertar você, quer fazer de você uma pessoa nova. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. São João Bosco nasceu perto de Turim, na Itália, em 16 de agosto de 1815. Muito cedo conheceu o que significava a palavra sofrimento, pois perdeu seu pai tendo apenas 2 anos. Sofreu incompreensões por causa de um irmão muito violento que teve. Dom Bosco quis ser sacerdote, mas sua mãe o alertava. Se você quer ser padre para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na pobreza e quero morrer nela. Logo, Dom Bosco foi crescendo diante do testemunho de sua mãe Margarida, uma mulher de oração e discernimento. Ele teve de sair muito cedo de casa, mas aquele seu desejo de ser padre o acompanhou. Entrou para o seminário em 1835 e, em junho de 1841, aos 26 anos de idade, ele recebeu a graça da ordenação sacerdotal. Um homem carismático, Dom Bosco sofreu. Desde cedo, ele foi visitado por sonhos proféticos que só vieram a se realizar ao longo dos anos. Um homem sensível, de caridade com os jovens, que se fez tudo para todos. Dom Bosco foi ao encontro da necessidade e da realidade daqueles jovens que não tinham onde viver e necessitavam de uma nova evangelização, de acolhimento. Um sacerdote corajoso, mas muito incompreendido. Foi chamado de louco por muitos, devido à sua ousadia e à sua docilidade ao Divino Espírito Santo. Dom Bosco, criador dos oratórios, e, por meio desses, as catequeses e orientações profissionais foram surgindo para os jovens. Enfim, Dom Bosco era um homem voltado para o céu e, por isso, enraizado com o sofrimento humano, especialmente dos jovens. Grande devoto da Santíssima Virgem Auxiliadora, foi um homem de trabalho e oração. Exemplo para os jovens, foi pai e mestre, como encontramos citado na liturgia de hoje. São João Bosco foi modelo, mas também soube observar tantos outros exemplos. Em 1859, tendo o auxílio de Papa Pio IX, fundou a Congregação dos Salesianos dedicada à proteção de São Francisco de Sales, que foi o santo da mansidão. Isso Dom Bosco foi também para aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que não o compreendiam. Para a Canção Nova, para a Igreja e para todos nós, ele é um grande intercessor, porque viveu a intimidade com nosso Senhor. Homem orante, de um trabalho santificado, em tudo viveu a inspiração de Deus. Deixou uma grande família, um grande exemplo de como viver na graça, fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em 31 de janeiro de 1888,
tendo se desgastado por amor a Deus e pela salvação das almas, ele partiu, mas está conosco no seu testemunho e na sua intercessão. Foi beatificado por Pio XI em 2 de junho de 1929 e canonizado pelo mesmo em 1 de abril de 1934. Por ocasião do centenário de sua morte, São João Paulo II o declarou Pai e Mestre da Juventude. São João Bosco, rogai por nós. Oração a São João Bosco. Ó Dom Bosco Santo, que com tão grande amor e zelo, cultivastes as múltiplas formas de ação católica que hoje florescem na Igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai, em todos os corações, a devoção à Santíssima Eucaristia e à Maria Auxiliadora dos cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude e grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Fazei que, em cada uma das nações, fomente-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos cooperadores para as diversas formas de apostolado, recomendadas pelo Vigário de Cristo. Infundi em todos os corações católicos a chama de vosso zelo, para que, vivendo em caridade difusiva, possam, ao fim de suas vidas, recolher o fruto das muitas obras boas praticadas durante ela. Rezar um Pai Nosso, Deus te salve e glória.